Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje o assunto é como saber se é uma igreja ou uma seita. Ou, em outras palavras, como identificar uma seita. Qual é a diferença entre igreja e seita? Igreja é todo aquele grupo de pessoas que segue a palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus quer para o ser humano, para o homem. E uma seita tem algumas características que vai diferenciar das igrejas. Como eu vou saber se eu estou em uma seita, ou se tal lugar é uma seita, tal crença, tal povo é uma seita? As seitas, ela tem algumas características muito peculiares e muito semelhantes entre si. Existem muitas diferentes pelo mundo afora, mas ela tem algumas características, geralmente, que quase todas elas têm essas características. Vamos lá. Para identificar uma seita que é diferente de uma igreja, a gente tem que entender que a palavra seita, ela vem de divisão, ela vem de um significado original de dividir. Um lugar que é uma seita é um povo que divide, um povo que quer sempre estar dividido dos outros. Então a gente vai para a primeira característica de uma seita. Uma seita, eles são exclusivos. Eles acham que somente eles é que estão certos e que apenas esse povo é que vai para o céu. São apenas eles que são o povo de Deus. Toda seita, ela vai acreditar que todos os outros estão errados e não servem a Deus, e apenas eles é quem servem a Deus. Uma característica muito interessante de uma seita é que, geralmente, uma seita, ela, quando alguém vem de outra igreja, de outra denominação, ele precisa se rebatizar, batizar novamente lá, porque eles não acreditam, não creem que o batismo anterior ao momento que eles entraram naquele lugar foi válido. Apenas depois que eles entrarem lá é que verdadeiramente eles estão servindo a Deus. Então, eles são exclusivos. Eles são o único povo que está certo. O único povo que antes, se eu participar de qualquer outro ministério ou de qualquer outro lugar, eu não sirvo a Deus. Apenas se estiver no deles. Então, o povo que está em uma seita, ele está sendo enganado. Porque ele acha que ele está no lugar certo. Porque ele acha que eles são os únicos que têm razão. Mas, na verdade, eles às vezes são enganados por algumas coisas que as seitas pregam. Vamos lá. Como as seitas, elas são exclusivas, eles desconsideram todo e qualquer tipo de relação com outros ministérios ou com outras igrejas. Então, eles não participam de outros lugares, eles não visitam outros ministérios, não visitam outras igrejas, porque não pode. Ele não pode nem sequer pensar em ir para outro lugar, porque eles são exclusivos. Então, essa é a primeira característica para você reconhecer se é uma seita ou uma igreja. Vamos lá. Segunda característica de uma seita. Elas sempre, ou quase sempre, acrescentam algo além da Bíblia. Olha só. Uma seita, ela sempre vai colocar alguma coisa ao pé de igualdade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Todas as igrejas, elas têm como regra de fé cristã a Bíblia, simplesmente ela. Mas as seitas, elas sempre colocam a Bíblia mais algum livro. Sempre tem um livro sagrado que é a Bíblia, mas sempre tem outro em seguida que também é sagrado para eles. Às vezes camuflado, às vezes diz que não é sagrado como a Bíblia, mas sempre vai ter um livro lá
que sempre está depois da Bíblia, que eles consideram também como palavras sagradas. Então, se tem alguma regra de fé além da Bíblia, é uma seita. Vamos lá. Terceira característica para a gente conhecer uma seita. Eles sempre negam algum pilar da fé cristã. Quando uma igreja pregar algo que vai de contra os pilares da fé cristã, a gente está falando de uma seita. Por exemplo, quando algum prega a respeito, nega, por exemplo, a divindade de Cristo. Quando alguém prega, por exemplo, que Jesus ele não morreu na cruz do Calvário por todos. Quando alguém, por exemplo, ele acredita que Jesus não é o Filho de Deus, ou que ele é simplesmente um homem que foi santo, mas não sendo ele o próprio Deus, não sendo ele uma pessoa da Trindade. É negar um pilar da fé cristã. Então estamos falando de uma seita. Vamos lá. Quarta característica para a gente conhecer uma seita. Geralmente eles dão muita ênfase a um versículo isolado. Isso aí é uma característica muito presente. Geralmente as seitas elas dão muita ênfase a um versículo muito isolado da Bíblia. Que eles sempre tocam naquela tecla, é como se fosse o bordão deles, é como se fosse o versículo-chave deles. Eles se baseiam apenas naquilo, eles dão muita ênfase àquilo, às vezes é algo que não é tão essencial na vida cristã, mas eles dão muita ênfase a um versículo que está isolado para basear a sua fé cristã. Eles esquecem de todo o resto da Bíblia e se baseiam apenas em versículos isolados. Quinta e última característica desse vídeo para você conhecer uma seita é: eles diminuem ou dividem a divindade de Cristo. Então, todas as vezes que um lugar, alguém pregar, diminuir ou dividir a divindade de Cristo, estamos falando de uma seita. Quando dizem, por exemplo, que Jesus é um Deus menor, ou quando dizem que Jesus não é Deus, ou quando dizem que Jesus não é o Filho de Deus, a gente está falando de uma seita, porque são pessoas que negam verdades bíblicas, que está escrito e explícito no texto, na palavra de Deus. Então, esses são algumas características para a gente diferenciar uma igreja de uma seita, certo? E para terminar, eu quero ler um versículo para você que se encontra em Marcos capítulo 9, versículo 40. Ou melhor, versículo 39 e 40. Diz assim: Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Olha só, nessa passagem, os discípulos viram pessoas expulsando demônios em nome de Cristo. E eles o repreenderam, porque aqueles que estavam expulsando demônios não andavam com Cristo. Não seguiam eles junto com a multidão, junto com os discípulos. Aí eles repreenderam e Jesus disse: não, quem não é contra nós é por nós. Então não tem como eu dizer que sirvo a Deus se eu sou exclusivista, se apenas o meu povo, se apenas a minha igreja que está certa e todas as outras estão erradas. Se eu não me comunico com ninguém. Ele não é um Deus, Deus não é um Deus de apenas um povo. Ele quer salvar todos os povos. Claro, alguns vão pregar mentiras, alguns vão pregar heresias, mas não podemos dizer apenas a minha igreja, apenas o meu povo está certo. Sim, Deus, ele veio para salvar a todos, e somente através dele é quem podemos ganhar a vida eterna. Geralmente, as seitas, elas pregam que Jesus, ele salva, mas é preciso fazer outra coisa ou algum outro meio também para ser salvo. Então eles diminuem a divindade de Cristo, dizendo que ele salva, mas é preciso de outras coisas também
para ser salvo, certo? Espero que você tenha entendido através desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Já deixa o gostei nesse vídeo se você chegou até aqui. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre esse assunto. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.